No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Toninho coloca o jornal nas mãos de Dolores e ordena, com a voz firme, quase impaciente: leia, leia o que está escrito aí. Dolores franze a testa, confusa. Pergunta o que é aquilo. Toninho insiste. Não levanta a voz, mas não deixa alternativa. Dolores começa a ler. A manchete fala de um casal de amantes encontrado morto na cama. Ela engole em seco. Os olhos se arregalam. A respiração falha. Toninho não a deixa parar. Continue. Com a voz trêmula, Dolores segue lendo. Diz que os vizinhos, incomodados com o mau cheiro vindo da casa número 122 da Rua Confidentes, chamaram a polícia. Ela se interrompe. Leva a mão ao peito, chocada. Meu Deus! Toninho aperta os lábios. Continua. Dolores. Ela obedece. Lê que a polícia arrombou a porta. Que entrou no quarto. Que encontrou os corpos já deteriorados. Quando começa a mencionar os nomes, Dolores percebe. É uma mulher. O coração dispara. Antes que ela termine, Toninho solta, direto, sem rodeios. O tio Hernandes foi morto. Dolores perde o chão. Jesus Cristo! A voz sai quase como um grito de desespero. Toninho completa. Frio. Morreu junto com a amante. E aconteceu antes do que a gente imaginava. Dolores o encara, atonita. Você esperava uma coisa dessas? Toninho balança a cabeça. Não. Mas quem se envolve com mulher alheia, não pode esperar coisa diferente. Dolores suspira fundo. O pensamento corre mais rápido que as palavras. E a Hortência? Como será que ela vai receber essa notícia? Enquanto isso, Paola comenta com Francesco que precisam contratar alguém para ajudar na casa. Diz que as roupas, a limpeza, nada está do jeito que deveria. Francesco tenta contemporizar. Eu não reclamo. Mas Paola insiste. Afirma que, na casa dele, tudo sempre foi melhor cuidado. Na fazenda, Gomercindo fala decidido. Diz que, ao chegar, vai conversar com os italianos. E que vai seguir a opinião de Angélica. Explica que pensou muito. Que percebeu que a filha agiu certo ao dividir a colheita com os colonos. Hoje, dependem deles. Sem isso, a produção cai. E as fazendas podem ser abandonadas. Maria concorda. Diz que essa é a única forma de mantê-los ali. Gomercindo afirma que fará o mesmo. Rosana ironiza, com um meio sorriso. Angélica é o filho homem do Senhor. O comentário pesa no ar. Gomercindo responde com amargura. Eu nunca tive um filho homem de verdade. De volta a casa, Hortência invoca a Virgem Santíssima. A voz sai baixa, quase em oração. Toninho confirma. É verdade. Aconteceu. Dolores se aproxima. Agora não é hora de chorar. Aquele traste não merece uma lágrima sua. Hortência ergue o rosto. O olhar é duro. Eu não vou chorar. Não tenho motivo para isso. Toninho concorda com a cabeça. Dolores, então, pergunta o que mais a preocupa. E agora, o que vai ser? A polícia pode achar que foi você? Toninho é firme. A tia não corre perigo nenhum. A polícia já está atrás do marido da mulher que morreu com o tio Hernandes. Hortência estranha. Como você pode ter tanta certeza? Toninho explica. Aquela mulher era empregada do Hernandes. O silêncio pesa. Hortência pergunta, quase perdida. Então, o que eu faço agora? Toninho responde, sem hesitar. Você é a única herdeira de tudo que o tio Hernandes deixou. Dolores solta um comentário seco. Esse, sim, é um ótimo motivo para não chorar. Hortência cruza os braços. Eu já disse que não vou chorar. Mais tarde, Renato cumprimenta Angélica. Ela responde com educação. E pede que ele traga as cadernetas dos italianos, dando sequência aos assuntos da fazenda. Renato estranha o pedido. E pergunta por que Angélica quer as cadernetas. Ela responde com firmeza, sem rodeios. Explica que precisa somar tudo o que os italianos gastaram na venda. O pagamento será feito no dia seguinte. E, na ausência do pai, essa responsabilidade é dela. Renato concorda. Entrega as cadernetas e faz uma ressalva, quase casual. Tudo que está anotado aí corresponde ao que eles gastaram.
embora alguns possam reclamar. Angélica ergue o olhar. Não esperava nada diferente. Mas o comentário a incomoda. Reclamar faz parte, diz ela, contida. Renato tenta tranquilizá-la. Eu só fiz o que é de costume. Angélica franze a testa. Costume? Que costume é esse? Renato hesita por um segundo. Depois admite, em tom baixo, inflar as despesas de alguns italianos. Assim eles ficam sempre devendo. Não conseguem ir embora. Especialmente os que falam em voltar para a Itália. Ou tentar a sorte na capital. O silêncio pesa. Angélica o encara. Séria. Meu pai mandou você fazer isso? Renato balança a cabeça. Não. Foi iniciativa minha. A resposta cai como um golpe. Angélica se impõe, a voz firme, sem espaço para discussão. Então você vai apagar tudo que anotou a mais. Meu pai não vai roubar nenhum trabalhador. Renato tenta se justificar. Começa a falar. Eu só quis garantir que... Não discuta comigo. Angélica corta. Seca. Faça exatamente o que eu estou mandando. Ou pode arrumar suas coisas e ir embora. Renato suspira fundo. Baixa os olhos. Aceita a ordem. Em outro canto da casa. Augusto pergunta pela esposa. Florinda responde com naturalidade. Ela nem esperou o café terminar de coar. Foi para a colônia buscar as cadernetas dos colonos. Para descontar do pagamento. Augusto comenta. Isso seria tarefa do pai dela. Se estivesse aqui. Florinda sorri de leve. Todo mundo anda dizendo que ela é melhor patroa do que o próprio pai. Augusto concorda. Ela sabe lidar com o povo dela. Florinda acrescenta, quase sem pensar. E é uma bela esposa. Augusto aproveita o gancho. E você também é uma bela moça. Florinda se esquiva, constrangida. Não diga isso. Augusto insiste, com um sorriso insinuante. Você não parece uma roceira. Se eu tivesse oportunidade, diria muito mais. Florinda estranha. Do que o senhor está falando? Ele disfarça rápido. Não é nada, nada. Mas logo emenda, num tom perigoso. Você é uma tentação difícil de um homem resistir. Acho melhor sua mulher mandar você de volta para a colônia. Antes que fique tarde demais. Florinda suspira. Nervosa. Madonna mia. Mais adiante. Bartolo se despede de Leonora com carinho. Pede que ela vá. Que o espere. Promete visitá-la sempre que puder. Na mansão. Janete comenta, sem surpresa. Não me espanta o senhor Gomercindo ter tido dinheiro para comprar essa mansão à vista. Mariana pergunta se é mesmo assim. Janete explica, com ironia. Do caminho da estação até a fazenda dele. Só se vê cafezal dos dois lados. Um verdadeiro mar de café. Tudo dele. Ela suspira, pensativa. E o curioso é que ele é um homem tão simples. Ouvindo ele falar, ninguém imagina que tenha tanto dinheiro. Mariana concorda. Parece ainda menos provável quando a esposa dele fala. Janete ri. Dona Maria do Socorro é uma caipira. Mariana pondera, mais justa. Ela só é uma mulher simples, como o marido. E certamente não fala francês. Janete cruza os braços, pensativa. Como é que um homem daqueles consegue viver com uma mulher assim? Mariana dá de ombros. Só Deus sabe que vida eles levaram juntos. Janete balança a cabeça, reflexiva. Dona Maria do Socorro é o tipo de mulher que coloca a família acima de tudo. Deu para perceber no pouco que conversei com ela. Sempre falando de família. Sempre falando do muxoxo. Ela suspira. E o olhar fica mais ácido. Fico imaginando quantas amantes o senhor Gomercindo deve ter tido. Sem que ela percebesse. Ou, se percebeu, fez de conta que não viu. Tudo para preservar a família. Mariana se espanta. Janete, como você fala isso? Janete solta um riso curto, amargo. Eu não nasci ontem. Depois da safadeza que aquele velho carcamano fez comigo. E com aquela italiana macarroneira. Eu fiquei escolada. Mariana pergunta por que ela está falando tudo aquilo agora. Janete responde, direta. Por quê, se Marco Antônio não for um demente? Não vai deixar escapar a Rosana. Nem os cafezais do pai dela. Enquanto isso,
Toninho avisa a avó. Vou levar a tia Hortência até a delegacia. É melhor. Assim evitamos que venham procurá-la em casa. Dolores pede cuidado. Se despede apreensiva. Juliana confessa que está assustada com toda aquela história. Dolores leva a mão às pernas. Eu nem consigo pensar nisso. Minhas pernas ficam bambas. Virgem Santíssima. Juliana observa. Pelo menos a dona Hortência vai ficar livre. A senhora tinha tanto medo daquele genro. Dolores responde sem hesitar. Eu nunca choraria por aquele traste. Ela respira fundo. Venha comigo, Juliana. Me ajude um pouco. Eu tô nervosa. Juliana pede que ela se sente. Na fazenda. Maria orienta Leonora. Fique em um dos quartos com a sua filha. Eu não quero que você fique sozinha na colônia. Leonora concorda. Agradece. Diz que depois conversam melhor. Gomercindo comenta, ainda surpreso. Quem diria, viajar no mesmo trem que a Leonora. Maria lamenta. E ela chegou sozinha. Rosana se afasta para ver o filho. Maria pergunta. Aí a Angélica? E os netos? Gomercindo fica pensativo. Vai ser doloroso deixar essa casa. Tenho medo de ter cometido um grande erro. Mais tarde, Leonora entra na cozinha. E se surpreende ao reencontrar Florinda. Ao saber que ela cozinha para Angélica e para o Dr. Augusto. Leonora decide na hora. Então vou aumentar a comida. A família toda está de volta. Juliana comenta, em voz baixa. Um casal foi encontrado morto na cama. Os corpos já estavam em decomposição. Amadeu reage com descrença. E até com certo alívio. Mateu o repreende pelo olhar. Juliana observa algo que não passa despercebido. Ninguém chora por essa notícia. Nem a dona Hortência. Nem a mãe dela. Amadeu, aliviado, pergunta. E a Hortência? Descobre que ela foi à delegacia com Toninho. Antes que viessem buscá-la. Na delegacia, Heriberto recebe Hortência com cordialidade. Por favor, sente-se. Em que posso ser útil? Toninho explica. Nós lemos no jornal a notícia dos corpos encontrados naquela casa. Na Rua dos Inconfidentes. Heriberto assente. Imagino que tenham informações a dar. Ele esclarece, com tom profissional. Tudo indica um crime passional. E completa. Os vizinhos, ao verem os cadáveres sendo retirados, não reconheceram na mulher a esposa do espanhol Hernandes. Na delegacia, o silêncio pesa. Hortência respira fundo. E então declara, com a voz firme, apesar do tremor. Eu sou a esposa dele. Heriberto ergue as sobrancelhas, surpreso. A esposa do senhor Hernandes? Ela confirma com um aceno lento. Toninho intervém, quase de imediato. Mas eles já não viviam mais juntos. Hortência completa, sem olhar para ninguém. Eu me separei do meu marido. Heriberto segue com cautela. A senhora sabia que ele tinha uma amante? Antes que ela responda, Toninho fala por ela. Não sabia. O delegado se vira, seco. O senhor não foi perguntado. Toninho abaixa a cabeça. Desculpe. Deixe minha tia falar. Heriberto então decide. O senhor aguarde lá fora. Depois eu mando chamá-lo. Toninho concorda e se retira. Do lado de fora, Mateu se aproxima de Juliana, inquieto. O seu Amadeu vai acabar se metendo numa encrenca nessa história. Juliana estranha. Por quê? Mateu baixa a voz. Faz o sinal da cruz. Porque ele anda dormindo com a Hortência. Invocando um de santo. Juliana franze a testa. E o que isso tem de errado? Mateu alerta, preocupado. Se a polícia ficar sabendo. Sabendo do quê? Ela insiste. Ele hesita. Eu não sei explicar. Só sei que não estou gostando nada disso. Ainda mais agora. Que estamos terminando Sobradinho. Juliana suspira. Eu só consigo pensar numa coisa. O que a Hortência vai fazer com o filho agora? Viúva do marido. Dentro da sala. Heriberto retoma o interrogatório. As desavenças começaram quando vocês adotaram o menino? Hortência confirma. Sim. Eu não imaginava que ele teria tanto ciúme da criança. Foi por isso que ele a expulsou de casa? Foi. A senhora sabia que ele tinha uma amante?
Hortência balança a cabeça. Não. Nunca soube. Nunca desconfiei. A senhora conhecia a mulher que morreu com ele? Não sei quem é essa mulher. Heriberto explica, com tom neutro. Pelo que apuramos, ela era esposa de um empregado dele. A senhora conhecia os empregados do seu marido? Não. Ele nunca levava os empregados à casa. Tinha muito ciúme de mim. A senhora dava algum motivo para isso? Hortência responde sem hesitar. Não. Eu respeitava muito meu marido. Heriberto respira fundo. Uma vizinha afirmou que ele a espancava. Hortência baixa o olhar. Mas não se cala. Quando ele me batia, eu também revidava. O delegado suspira, cansado. Depois de ser expulsa de casa, onde a senhora foi morar? Na pensão da minha mãe. Em outro momento, Angélica conta à mãe. O Augusto foi atrás do fazendeiro Sesquim, por causa daquela história da eleição. Mas estou tão feliz em ver a senhora de novo. Maria sorri, misteriosa. Você nem imagina a novidade. Angélica ri. O papai conseguiu comprar uma casa em São Paulo? Maria confirma, animada. Comprou. Uma casa linda. Fez uma loucura. Mas eu estou muito feliz. Angélica percebe. Dá pra ver. Ela então pergunta. E a Rosana? Está vivendo bem com o novo marido? Maria hesita um instante. Parece que sim. Mas ela voltou com a gente. Veio ver e buscar o filho. Angélica se surpreende. Maria conclui. Tranquila. Ela vai morar comigo e com seu pai em São Paulo. Angélica pergunta o motivo disso agora e Maria explica que Marco Antônio devolveu a filha Juliana e que Rosana não acha justo impor a presença do filho com Mateu naquela casa. Ela suspira e acrescenta que o pai quer ter o neto varão, o herdeiro da família, perto dele. Angélica suspira e diz que vai ver a irmã. Angélica diz que já estava estranhando Rosana ainda não ter voltado para ver o filho e rir. Suspira enquanto Rosana observa que o menino foi bem cuidado. Angélica confirma, dizendo que na ausência da irmã fez também o papel de mãe. Rosana agradece emocionada. Angélica comenta que a mãe já contou que o pai comprou uma bela casa em São Paulo. Rosana confirma e diz que é uma verdadeira mansão, digna de um barão do café, vizinha dos Magliano, na Avenida Paulista, onde ela vive com o marido. Angélica pergunta se ela está vivendo bem com o novo marido e Rosana responde que muito bem, ainda melhor por ser adorada pela sogra. Angélica então pergunta se foi Rosana quem fez Marco Antônio devolver a filha Juliana. Rosana nega e diz que ele fez isso por vontade própria, questionando como poderia criar uma menina sendo filha da ex-mulher dele. Angélica pergunta o que haveria de errado nisso e Rosana responde que Marco Antônio sabe o quanto ela odeia a italiana. Em seguida, revela que tem outra grande novidade. Angélica pede que conte e suspira antes de dizer que Mateu e Juliana encontraram o filho deles. Angélica se surpreende e Rosana explica que se trata do menino que Madame Janete, mãe de Marco Antônio, mandou a governanta deixar na roda dos enjeitados da Santa Casa da Misericórdia. Angélica pede explicações e Rosana afirma que Marco Antônio é tão magnânimo que está fazendo de tudo para devolver o menino aos braços da mãe. Angélica confirma que se trata de Juliana e Rosana ironiza perguntando de quem mais estariam falando. Angélica lembra que é a italiana que o abandonou para fugir com Mateu e desestranhar que Marco Antônio, além de devolver a filha, ainda queira que Juliana fique também com o filho que lhe foi roubado. Rosana insiste na nobreza e na magnanimidade do marido. Mas Angélica questiona se isso não revela que ele ainda ama a italiana que acabou com o casamento deles. Rosana reclama do ponto de vista da irmã e Angélica responde que desde que viu Naná se deitar com o pai, aprendeu que homem nenhum merece confiança. Rosana provoca dizendo nem o seu marido. E Angélica concorda, afirmando que muito menos o próprio marido. Iberto pede que Toninho fale e ele questiona o que teria a dizer. O investigador pergunta se Toninho trabalhava para o tio e ele confirma. Ao ser questionado sobre o motivo de ter parado, responde que era explorado. Heriberto lembra que o tio também batia na esposa e Toninho admite que sim. O investigador afirma que isso certamente o incomodava. Mas Toninho diz que não tomava as dores da tia porque nunca presenciou as agressões, embora soubesse que elas aconteciam. Heriberto insiste que isso perturbava muito e Toninho concorda, deixando claro que não foi ele quem matou o tio. Heriberto ergue a mão, interrompendo qualquer precipitação. Quem disse isso? Por enquanto, você não está sendo acusado de nada.
Toninho respira, ainda tenso, e arrisca a pergunta que não sai da cabeça. O senhor já sabe quem matou o casal? Heriberto é direto. Ainda não. Até agora, só temos suspeitas. Ele explica com calma. O marido da mulher que morreu com o seu tio está viajando pelo interior do estado, a mando do próprio patrão, comprando cereais. Toninho se espanta. Ele não está em São Paulo? Não, confirma Heriberto. Esse homem era o principal suspeito, mas está há dias rodando o interior, comprando batata, milho, cebola. Toninho fica sem reação. Assim, eu não sei nem o que dizer. Heriberto encerra o assunto por hora. Só preciso que você me diga onde esteve nos últimos dias. No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Augusto recebe Gomercindo com satisfação. A conversa é direta. Ele pede ajuda na campanha. Explica que o fazendeiro Sesquim anda hesitante em apoiá-lo. Augusto demonstra preocupação. Tenho medo de perder votos decisivos. O Sesquim desconfia que, se eu for eleito, não vou defender os interesses do café. Gomercindo não se surpreende. Eu já esperava esse problema. Ele promete. Vou conversar com ele. E observa. Essa desconfiança existe porque você deixou as fazendas sob os cuidados da Angélica. Augusto rebate, firme. A minha defesa do café não depende das minhas próprias terras. Gomercindo garante. Vou falar com o Sesquim, antes de voltar para São Paulo. Enquanto isso, Maria tranquiliza Leonora. Ficando aqui para cuidar da casa e ajudar a Angélica, você vai continuar recebendo o mesmo pagamento. As duas respiram aliviadas. O reencontro traz conforto. Leonora explica. A situação na colônia está difícil. Tem terra, mas falta dinheiro. Por isso Bartolo fica lá. E eu volto. Maria se acalma ao saber que Leonora ajudará a cuidar da neta, a quem ela trata como filha. Leonora então pergunta: e a mudança para São Paulo? Maria suspira, apreensiva. Vou ter que me adaptar, mesmo com medo. Mais tarde, Angélica procura o pai, visivelmente assustada. O senhor e a mamãe vão mesmo deixar a fazenda? Gomercindo é categórico. A mudança para São Paulo já está resolvida. O negócio foi bom. Angélica insiste, preocupada. Antes de ir, é melhor conversar com os colonos italianos. Alguns ainda pensam em ir embora. Se o senhor sair sem agir, eu não consigo mantê-los aqui sozinha. Gomercindo reflete. E responde, decidido. Eu já estava pensando em fazer nas fazendas. Exatamente o que você fez. Angélica aproveita o momento e faz um alerta que não pode mais esperar. Pai, o Renato anda roubando os colonos nas cadernetas. Infla despesas para mantê-los sempre endividados. Ela faz questão de deixar claro. Isso nunca foi ordem do senhor. A reação de Gomercindo é imediata. O rosto se fecha. A indignação é visível. Isso não vai ficar assim. Ele garante. Ainda hoje vou falar com os italianos. E, pela primeira vez, percebe algo que o inquieta. A minha presença aqui vai fazer mais falta do que eu imaginava. Mais tarde, Maria se deixa levar pela memória. Lembra, com um sorriso nostálgico, da noite em que dançou com o marido, do som da música, da tarantela, da alegria do povo de Leonora. Naquela noite, eu me senti italiana. Ela suspira. Cantar ajuda a espantar a tristeza. Maria admite. Eu adoraria levar a Leonora para São Paulo, mas sei que ela prefere ficar perto do Bartolo. Ela incentiva. Continue ajudando a Angélica. E cuide da minha netinha. Até a colheita das uvas. Até o vinho ficar pronto. Leonora confessa, com ternura. Sem o vinho, o Bartolo nem teria vontade de ir embora. Maria sorri, compreensiva. Ele segue o sonho dele. Leonora reforça. Voltei para ajudar nessa luta. E até para ganhar dinheiro. Para ele gastar com o que a senhora acha bonito. Na fazenda, Gomercindo reúne os trabalhadores. A voz é firme. O anúncio, histórico. Todas as despesas deste mês não serão descontadas. Um murmúrio corre entre os colonos. A partir de agora,
Vocês mesmos vão cuidar da produção. Ele se volta para Renato. Devolva as cadernetas. Depois, ordena. Queimem os contratos. E completa, sem rodeios. Quem estiver insatisfeito, pode voltar para a Itália. Ou ir para qualquer outro lugar do país. Angélica confirma, emocionada. As famílias estão livres. Gomercindo dá o passo final. A partir da próxima colheita, todos serão sócios da fazenda. A Angélica vai administrar tudo no meu lugar. Ele reforça. Queimem os contratos agora. Os trabalhadores explodem em aplausos. Vibram. Se abraçam. A esperança toma conta do lugar. Mais tarde, Maria se aproxima de Leonora. Posso te dizer uma coisa? Claro, responde ela. Maria baixa a voz. Ando muito preocupada. Leonora estranha. Preocupada com o quê? Maria respira fundo. Depois dos desregramentos. Desde aquela noite da tarantela. Algo mudou em mim. Ela hesita. E confessa. O que acontece com as mulheres todo mês? Não aconteceu mais. O medo aparece nos olhos. Será que eu já estou velha demais? Para isso acontecer agora? Leonora se espanta. Madonna mia. Maria continua. Aflita. Tenho medo de não ser mais mulher pro meu marido. Justamente agora. Leonora observa. Isso aconteceu quando a senhora descobriu a cama. Maria confirma. Nervosa. É. Leonora alerta. Isso não pode estar acontecendo. Mas Maria insiste. Eu sinto que está. E decide. Vou esconder isso do Gomercindo. Enquanto puder. Leonora tenta convencê-la. Não dá para esconder. Maria rebate. Eu já não sou nenhuma menina. Leonora pondera. Mas também não é uma velha. Ela aconselha. Cautelosa. Não conte nada para ele agora. Espere. Veja se a barriga cresce. Por fim. Gomercindo procura Angélica. Todos aceitaram o acordo. Angélica se anima na hora. Então vai ter festa na colônia hoje à noite. Angélica lembra, com senso prático. Agora vamos ter que mandar refazer todos os contratos que foram rasgados. Gomercindo sugere, quase automático. Peça ajuda ao seu marido. Ele é advogado. Angélica sorri de canto. Nem precisaria dele. Mas ajuda nunca é demais. Com tudo acertado, Gomercindo sente o peso sair dos ombros. O acordo tranquiliza. Assim fico mais sossegado para voltar para São Paulo. Com sua mãe e sua irmã. Angélica respira aliviada. E eu fico mais segura aqui na fazenda. Ela explica. Os que queriam ir embora foram os primeiros a aceitar. E o Senhor me deu autoridade para lidar com todos eles. Gomercindo a olha com orgulho. Você é o filho homem que eu nunca tive. Em outro ponto da casa. Augusto conta a Florinda. Meu sogro e minha sogra vão de vez para São Paulo. Levando a Rosana. E o filho dela. Florinda comenta. Sem surpresa. Eu sei. E a dona Leonora não quer mais me ver naquela cozinha. Agora que voltou. Augusto provoca. Por minha causa. E completa, com um sorriso malicioso. Parece que elas já desconfiaram que eu fiquei encantado por você. Florinda sorri, rendida. E eu também fiquei encantada pelo senhor. Augusto se aproxima mais. Faça exatamente o que eu disser. Florinda se preocupa. Mas a dona Maria do Socorro não vai querer me levar junto. Augusto garante. Seguro. Vai sim. Eu fico com a minha mulher. E você se oferece para ir com eles. Florinda hesita. E quando eu estiver lá? O que eu faço? Augusto responde. Baixo. Intenso. Espere por mim. Espere por mim. Ele completa. Sem rodeios. Você ainda não percebeu que eu te amo? Florinda abaixa os olhos. Então fale primeiro com meu pai. Augusto reage, espantado. Você enlouqueceu? Falar com o seu pai? Enquanto isso, Maria conta a Leonora. Seu Gomercindo já comprou a casa toda mobiliada. Vou levar só as roupas. O resto, a gente compra lá. Ela suspira, pensativa. Minha vida está mudando de um jeito tão extremo. Leonora tenta animá-la. É bom que isso esteja acontecendo. Mas Maria confessa. Não sei se vou conseguir viver longe dessas paredes.
Das lembranças. Da casa onde passei tantos anos. Ela sente o peso da despedida. Minhas raízes estão aqui. Tenho medo de tudo mudar de repente. Leonora segura sua mão. Você está deixando uma casa. Nós deixamos uma pátria inteira. Maria reconhece, com emoção. É verdade. Estou deixando só uma casa cheia de fantasmas da memória. Para viver numa mansão em São Paulo. Ela lembra do que Leonora disse na cozinha. Daquela noite depois da tarantela. Dos corpos suados. Do cheiro do marido. De algo que nunca tinha vivido antes. Maria baixa a voz, assustada. Tenho medo de ficar seca agora. Isso nunca aconteceu. Desde que tive minhas filhas. Leonora consola. Segura. Mulher nenhuma fica seca. E acrescenta, quase em segredo. Se prepare. Até a barriga pode começar a crescer. Por causa daquele pecado depois da bendita tarantela. Maria balança a cabeça. Eu não acredito nisso. Leonora sorri. Não precisa acreditar. O que está feito, está feito. Gomercindo diz isso olhando direto para Renato. A voz é firme. Sem volta. Depois do acordo que fiz hoje. Você não tem mais nada para fazer aqui. Renato não discute. Apenas concorda. Eu já tinha percebido. Gomercindo continua. Só restaria alguma função. Se os colonos quisessem mantê-lo na venda. O que eu sinceramente não acredito. Renato dá um meio sorriso amargo. Nem eu. Eles já falam em cuidar da venda por conta própria. Para não serem roubados de novo. Ele tenta se justificar. Eu achava que estava defendendo os direitos deles. Gomercindo corta. Direto. Não estava. Renato suspira. Nunca vi um fazendeiro fazer o que o senhor fez com aquela gente. Gomercindo rebate, sem elevar a voz. Aquela gente é quem trabalha. Para que meu café vá pras tulhas. E não apodreça no pé. Renato balança a cabeça. Desculpe a franqueza. Mas o senhor é um trouxa. Gomercindo responde com a mesma franqueza. E você está despedido. Em outro momento. Maria olha para Angélica, aflita. Me assusta tanto saber que você vai ficar sozinha. Cuidando de tudo isso. Angélica tenta sorrir. Mamãe, não se preocupe tanto. O papai vai estar sempre por perto. Maria insiste. Mesmo assim, é um fardo pesado demais. Cuidar sozinha de todas as fazendas. Angélica suspira. A gente divide esse peso com os colonos. Maria ainda não se convence. Mesmo assim, é muito. Leonora intervém. Segura. Não pense assim. Eu acredito que a Angélica sabe muito bem o que está fazendo. Maria duvida. Será mesmo? Leonora conclui, com um leve sorriso. Quero ver o que o Bartolo vai dizer, quando souber de todas essas mudanças. Mais tarde. Toninho conta, ainda tenso. O delegado me encheu de perguntas. Chegou a suspeitar que eu tivesse matado os dois. Mateus se assusta. E você tem alguma coisa a ver com isso? Claro que não. Toninho reage, indignado. Olha o absurdo. Amadeu lembra. Não foi o marido da mulher, que estava dormindo com o seu tio. Toninho concorda. Só podia ter sido ele. Mas o delegado disse que o homem estava viajando, fazendo compras pro tio Hernandes. Amadeu questiona. E ele não estava mesmo? Não estava. Toninho confirma. Mateu estranha. Como você sabe? Toninho hesita. Eu não sei. Só imagino. Ele se despede, pedindo licença. Ao sair, uma lembrança o atravessa. A conversa com Januário. As palavras ecoam na cabeça. Seu tio Hernandes anda se envolvendo com a minha mulher. Enquanto isso, Juliana se aproxima de Hortência. Me desculpe. Hortência a interrompe na hora. Não quero piedade. Juliana se surpreende. Então, você não sente nada? Hortência responde, fria. Ele tinha ciúmes doentios de mim. E morreu dormindo com outra. Por que eu choraria? Juliana pergunta, cautelosa. E agora? O que você vai fazer da vida? Vou viver com o Amadeu. Juliana se lembra. E o seu filho? Hortência retruca. O que tem meu filho? Nada. Eu só perguntei. Hortência deixa claro.
Se o Amadeu quiser ficar comigo, vai ter que me aceitar, junto com o meu filho. Mateu observa tudo em silêncio. E depois se volta para Amadeu. A gente precisa ter uma conversa muito séria. Amadeu concorda com a conversa, mas já impõe um limite. Só não venha me recriminar por causa da Hortência. Eu vou me casar com ela agora que é viúva. Mateu fica sério. Justamente por isso você precisa tomar cuidado, para não começarem a suspeitar que foi você quem matou o marido dela. Amadeu se espanta. Isso não faz o menor sentido. Mateu insiste. Depois de tudo, você não seria capaz de uma loucura dessas? Não, Amadeu responde, firme. Ele lembra. O Toninho disse que quem matou os dois foi o marido da amante. A polícia é que ainda não tem certeza. E corta o assunto. A polícia não me interessa. Qual é o assunto importante que você quer falar? Mateu fica em silêncio por alguns segundos. Respira fundo. A tensão é visível. É sobre o Joanito. Amadeu estranha. Que menino? Mateu engole seco. Aquele menino que a Hortência levou para a mansão. Aquele menino é meu filho. O ar parece desaparecer. O quê? Amadeu pergunta, incrédulo. Mateu confirma, com a voz pesada. Roubaram ele da Juliana. Aquele menino é meu filho. Música. Em outro ponto da casa. Mariana chega até Francesquinho. O tom muda. Meu amor. Ela o beija com carinho. Fica quietinho. Eu já volto. Depois se deita ao lado dele, tentando fazê-lo dormir. Opa! Vamos dormir um pouquinho? Vamos! Enquanto isso, Ivan conversa com Janete. Sério, a situação é muito delicada. Eu vim até aqui por orientação do seu marido. Janete estranha. Mas do que se trata? Marco Antônio intervém. Direto. A senhora já sabe. Ivan completa. A Juliana encontrou o filho dela. E do Mateu. E está reivindicando a criança. Janete fica confusa. O que isso tem a ver comigo? Ivan responde, sem rodeios. Se o que a Juliana contou for verdade, a senhora tem tudo a ver com isso. Marco Antônio reforça. O Ivan já sabe de tudo. Janete se mostra nervosa. Eu não sei o que a Juliana contou, mas com certeza não é a história completa. Em outro lugar, Hortência fala com Juliana. Eu já sei da história do roubo do seu filho. Sua mãe me contou tudo. Juliana rebate na hora. E eu também soube. Que foi a mãe da criança que entregou o Joanito nos seus braços. Hortência confirma. Sim. Mas Juliana não aceita. Não foi bem assim. E você sabe disso. Ela encara Hortência. Firme. O bambino que você segura nos braços. E nem deixa eu pegar. É o meu filho. Hortência tenta se justificar. Nervosa. Eu sinto ciúmes de como você trata a criança. Juliana não recua. O Joanito é meu filho. Hortência se assusta. Não diga isso. Isso não é verdade. Juliana responde, segura. De onde você buscou esse menino? Na Santa Casa da Misericórdia. Com a irmã Letícia. E o irmão Teresa. Hortência insiste. Ele não é seu filho. Juliana finaliza. Cortante. Um casal de espanhóis confirmou. O marido se chamava Hernandes. O seu marido. Que morreu.